Seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Meu nome é Marcos Lopes. Vamos analisar então o que diz a Bíblia sobre a apostasia, né, e a Igreja Mórmon, qual a sua posição sobre este quesito, sobre esse ensinamento, né? Bem, apostasia é algo que aparece na Bíblia, significa distanciamento da verdade. Quando você abre, por exemplo, a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, ninguém vai enganar você, porque primeiro virá uma grande apostasia, certo? Bem, na doutrina Mórmon, né, eles ensinam que eles acreditam que após a morte dos apóstolos, né, de Jesus Cristo, a igreja primitiva ela começou a se desviar, se apostatou das verdades e ordenanças do Senhor, resultando na corrupção e perda de autoridade. Eles chamam isso de a grande apostasia. A grande apostasia é um conceito teológico, principalmente das religiões restauracionistas, né, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Testemunha de Jeová, Adventismo, né, que descrevem um afastamento da corrupção generalizada da fé cristã original após a morte dos apóstolos. Então, levando à perda das doutrinas e autoridades verdadeiras, o que teria necessidade de uma restauração posterior. Essa apostasia teria começado gradualmente nos séculos II até o século IV, não surgindo primeiro no sentido de ser um evento anterior ao cristianismo, mas sim uma traição da fé após o seu estabelecimento por cristãos verdadeiros, né? Agora, a Igreja de Jesus Cristo, ela anuncia que Joseph Smith Jr., que é o seu profeta, foi instrumento divino para restaurar a plenitude do Evangelho e a autoridade do sacerdócio, um evento que eles chamam de restauração. Bem, nós temos uma visão crítica sobre essa questão porque a gente percebe que se questiona essa necessidade desta restauração, visto que Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a minha igreja. Essa apostasia geral também não é ensinada na Bíblia, tá? Mas é uma doutrina, uma narrativa da Igreja Sud, né? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, considerando então como algo legítimo, mas na verdade é algo assim extremamente danoso. Eu tenho aqui o livro de Mórmon, né, uma cópia do livro de Mórmon, do primeiro livro de Mórmon de 1830, tá? Aqui, ó, uma cópia. Naquele tempo não tinha nem versículos ainda. Isso aqui é uma cópia autêntica de 1830, ok? Então, nós vemos aqui que dentro do ensinamento Mórmon, o problema cresce mais ainda concernente a essa apostasia geral, que houve uma apostasia geral da igreja, quando a gente considera as próprias escrituras mormons, que negam que tenha ocorrido essa apostasia geral, né, como alegada por eles. Porque permaneceram, senhores e senhoras, 4 apóstolos vivos na terra. Isso está no livro de Mórmon e também em Doutrinas e Convênios. E você vê aí na tela aí, está um pouco meio difícil de ler porque está pequeno, né? As letras aí. Porém, está escrito aí o seguinte em 3º Nef, capítulo 28, diz o seguinte: a cada um dos 12 é concedido o desejo do seu coração. 3 são eleitos para permanecer no mundo até que o Senhor venha em sua glória. Houve uma promessa, então, de que pessoas não morreriam até a volta de Jesus. E depois de haver assim falado, voltou-se para os 13 e lhes disse, Jesus disse, no verso 4 do capítulo 28 de 3º Nef: que desejais que eu vos conceda depois que eu tenha ido para o Pai? Verso 5 do capítulo 28 de 3º Nef diz o seguinte: e seus corações se entristeceram porque não se atreviam a dizer o que desejavam. E verso 6 diz: e disse-lhe Jesus, eis que sei o que pensais e sei que desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes de
eu ter sido crucificado pelos judeus, desejou por mim. Verso 7, portanto, mais bem-aventurados sois, pois nunca provareis a morte. Né? Olha só, verso 8, e vós nunca padecereis as penas de morte, mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados no abrir e fechar de olhos na mortalidade para a imortalidade. Então sereis bem-aventurados para o reino de Deus. Isto também, dizendo que essas 4 pessoas jamais morreriam, né? Nós temos também doutrinas e convênios, conforme está aí na imagem, seção 7, que disse, e o Senhor me disse, João, meu amado, o que desejas? Pois se pedires o que desejar, será concedido. E o verso 2 diz, e eu lhes disse, Senhor, dai-me o poder sobre a morte, para que eu possa viver e trazer almas para ti. Verso 13, o Senhor lhe disse, na verdade eu vos digo que, visto como desejaste, permanecereis até que eu venha em minha glória e profetizará pelas nações, tribos, línguas e povos. Verso 7, e far-se-á ministrar a ele, a teu irmão Tiago, e vós 3 terão este poder, as chaves desse ministério, até que eu venha. Então, Nef, certo? Nef 3, capítulo 28, diz que 4 pessoas permaneceriam vivas até a vinda do Senhor. Doutrinas e Convênios, seção 7, nós vemos também que a mesma história contada de outro prisma, mas é a mesma história. Sendo assim, como pode haver uma apostasia geral? Pergunta para os Mormons. Como pode haver uma apostasia geral se essas pessoas estariam testificando a verdade do Evangelho para todas as pessoas dos séculos vindouros? Está aí um grande problema para o mormonismo, provando que a Igreja Mórmon não é uma igreja cristã. Fiquem na paz, até o próximo vídeo. Deixe seus likes, seus comentários. Você que é Mormon ou não Mormon, pode deixar os comentários aí abaixo. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos.